Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafaela Mendonça e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o nosso brasão de armas. Que é isso? Gente, é um símbolo nacional, é um símbolo que representa o nosso país, a nossa pátria, né? Vamos saber um pouco mais sobre ele? Você já ouviu alguma coisa explicando, falando sobre o brasão? Não? Então é agora. Fica comigo, hein? Vamos lá? Então, hoje nossa história começa lá em 1815. Faz um tempinho já, né, gente? O que aconteceu em 1815 que é relevante? O que aconteceu em 1815? O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser um reino unido a Portugal. Olha só, isso foi um passo muito importante. Então, o que aconteceu nesse processo? Com a modificação de colônia para reino, nós tivemos o nosso primeiro brasão regulamentado, né, por carta de lei, que eles chamavam, né, as antigas leis lá e tal. Então, esse primeiro brasão regulamentado por carta de lei foi esse aqui, que eu tô mostrando para vocês. Esse brasão aqui representava o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Eram 3 reinos comandados por um só rei, certo? Aqui, o que eles usaram aqui nesse brasão? Olha só, gente. Tinha aqui os emblemas, esses castelinhos que eram os de Portugal. Os símbolos menores representavam Algarves. E essa esfera aqui, chamada esfera armilar, com fundinho azul, representava o Brasil, certo? E o que era esfera armilar? O que é isso? Bom, esfera armilar era um instrumento utilizado nas grandes navegações portuguesas. Ele era utilizado para localização mesmo, né? Nos barcos, nos navios, enfim. Então, a esfera armilar passou a ser um desenho, um símbolo da grandeza de Portugal. Porque Portugal encabeçou aí, foi uma das grandes nações que tiveram sucesso nas grandes navegações, que descobriram lugares e tal, e fizeram colônias, enfim. Então, a esfera armilar estava presente em várias bandeiras e símbolos portugueses. E como aqui antes era uma colônia, logo veio parar aqui também, certo? Então, esse aqui foi o nosso primeiro brasão na condição de reino, já não mais colônia. E ele tinha ainda, olha, a coroa, a representação da coroa, dizendo que só que tomava conta disso aí. Depois, nós passamos da condição de Reino Unido de Portugal e Algarves a Reino Independente do Brasil. Ué, mas quando foi isso? Quando proclamou a independência, em 1822, já com Dom Pedro I. Ele proclamou a independência do Brasil, encomendou nossa bandeira e encomendou também o nosso novo brasão. Quem ficou responsável por fazer, quem criou esse desenho novo aqui, foi um pintor francês que, né, trabalhou sob encomenda de Dom Pedro I, chamado Jean-Baptiste Debré. Ele também criou desenhos de bandeira para nós, na época. Então, esse aqui foi o nosso novo brasão. E olha só que interessante, ele tinha a coroa de reinado, né? E ele tinha, olha, um ramo frutificado de café e outro ramo de fumo florido. O que é isso? Por que café e fumo? Porque na época eram as lavouras mais promissoras aqui. Então, eles colocaram o desenho dessas lavouras no nosso brasão, representando o nosso país, o nosso novo país independente. Legal, né? E aqui manteve, olha, a esfera armilar, que está aqui no centro em dourado, a cruz da Ordem de Cristo, que representa Portugal. E se você já assistiu filmes
que tinham lá aqueles navios enormes, as velas com aquelas cruzes e tudo mais, a cruz portuguesa que eles adotaram, essa cruz aqui, ó, Cruz da Ordem de Cristo. E depois que nós passamos por esse movimento de independência do Brasil, nós utilizamos aquele primeiro brasão por alguns meses. E logo depois, Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. Já não era mais um reino simples, era um império. Então o brasão tinha que mudar também, né? E ele mudou. Ele veio para esse primeiro brasão do império. Aqui não vai dar para ver muito bem, mas eu vou colocar para vocês no post depois. Mas é um brasão parecido com aquele, só que ele tem dois dragões aqui do ladinho, dois dragões dourados. Ele tem um elmo de cavaleiro, né? Que é aquele capacete do cavaleiro todo dourado em ouro. E tem esse manto aqui em verde e amarelo. Verde e amarelo a gente também já comentou, né, das cores da nossa bandeira, que o verde vinha da Casa Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo da Dona Leopoldina, que era a esposa dele, que foi a primeira imperatriz do Brasil. Então, isso aqui representava o primeiro império. Tinha aquele mesmo símbolozinho, o mesmo brasão aqui no centro, só que modificado pela coroa do império e por esse manto aqui todo, o elmo e tudo mais, as representações. Esses dragões aqui também representavam a Casa de Bragança. E aqui é um brasão simplificado também da época do Império. Olha só, gente, vocês vão ver aí com mais facilidade que eles só tiraram aquela coroa de rei e colocaram aqui uma coroa de imperador. Eles mantiveram o ramo de café frutificado, o ramo de fumo florido, tudo igual, só mudaram a coroa, porque não era mais rei, era sim imperador do Brasil. Depois que Dom Pedro I foi embora, deixou o filho dele aqui, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, né? Para depois começar a governar, e teve todo aquele período de regência, né? Foram os regentes que governaram o país enquanto Dom Pedro II não tinha a idade suficiente, né? Que ele foi coroado imperador, mudou também o brasão imperial, né? Não aparece mais nesse brasão aqueles dragões que ficavam aqui do ladinho, que representavam a Casa de Bragança. Já não tinha mais isso. Tinha só os ramos normal aqui, tudo, a coroa de imperador e tal. Então tem uma mudança aí do primeiro império para o segundo império, né? Indo um pouco mais para frente, né? Aqui também é o brasão simplificado do segundo império, que tá igual o simplificado do primeiro também, a mesma coisa. Lembrando que aqui, essas estrelas que tem em volta eram o número de províncias que tinha aqui na época. Províncias eram os que a gente chama hoje estados, né? Então, essas estrelinhas aqui em volta eram as províncias. E aqui, finalmente, o nosso brasão da República. Gente, esse brasão aqui foi criado em 1889, quando da proclamação da República, né? A proclamação da República foi dia 15 de novembro de 1889 e esse brasão aqui foi adotado oficialmente em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. Ele foi adotado no mesmo decreto que adotou a nossa bandeira, a nossa verde e amarela. É legal, né? Então, aqui no nosso brasão atual, nesse primeiro brasão da República, eles mantiveram o ramo de café frutificado, olha que legal, e o ramo de fumo florido, né? Aqui atrás, esse amarelinho que tem em volta e tal, chama resplendor de ouro. Resplendor quer dizer glória, brilho, né, altivez, enfim.
A nossa espada, a espada aqui representando a força, a defesa, né? Uma estrela com as cores, nossas cores verde e amarelo, e dentro aquela antiga esfera armilar que se tornou uma esfera azul. Bem no centro aqui, ó, tem 5 estrelinhas posicionadas do jeito que é o Cruzeiro do Sul, que também está na nossa bandeira. E em volta, nesse aro aqui, as estrelas que agora representam os estados da nossa federação. Só que olha só, gente, quando teve a proclamação da República, o nome não era República Federativa do Brasil. O nome era Estados Unidos do Brasil. Você vê que legal? Então aqui, ó, esse foi o nosso primeiro brasão e ele durou de 1889 até 1967, quando foi modificado o nome de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. E ele ficou, como ele ficou? Ficou assim, como a gente vê hoje. Esse é o nosso brasão da República Federativa do Brasil. Ele é usado em prédios públicos, ele é usado nas Forças Armadas, ele é usado em todos os poderes, né? No Legislativo, no Executivo, no Judiciário. E ele representa, é um desenho que representa o nosso governo. E é também um dos nossos símbolos nacionais que estão na Constituição da República. E aí, você já viu esse brasão por aí? Esse é o nosso brasão. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta, envia para os seus amigos, para os seus parentes, enfim, vão ser todos muito bem-vindos aqui. Espero que tenham gostado e vamos aprender um pouco mais sobre o nosso país.